A paz do Senhor. Estaremos hoje estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, a lição número 11, que tem como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. Repetindo, os gigantes da fé e o seu legado para a Igreja. O texto áureo da lição está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, aonde diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a verdade prática da lição, a fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. A fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Nós estamos estudando, neste trimestre, a carta aos Hebreus e hoje estaremos estudando, então, Hebreus capítulo 11, e eu gostaria que o nosso irmão evangelista Cláudio fizesse a leitura em classe. Por favor. Amém. Glória a Deus. Estaremos lendo Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 8, depois do 22 ao 26 e depois o versos 30 ao 34. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morrer, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Agora no versículo 22 ao 26. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora o versículo 30 ao 34. Pela fé,
caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém. Amém. O nosso estudo nesta manhã, ele tem como objetivo definir o que é a fé bíblica. Esta fé que desde a antiga aliança e também na nova aliança tem sido citada na Bíblia. Também tem como objetivo o nosso estudo apresentar os gigantes da fé, os heróis da fé, segundo Hebreus 11. E também estaremos aqui mostrando que a fé gera confiança em Deus, a fé nos faz ver o impossível e a fé também dá poder para avançar. Então vamos definir o que é a fé bíblica. A princípio nós queremos dizer que a fé bíblica não é um pensamento positivo. Algumas pessoas pensam que a fé é um pensamento positivo e hoje muitos irmãos estão colocando a fé na fé e não a fé em Deus. Alguns pensam que a fé é uma divindade, a fé tem uma personalidade. Não. A fé, ela tem que estar depositada em Deus. E a fé bíblica, ela é um termo técnico usado para se referir à confiança ilimitada, com total obediência e dependência a Deus, a Cristo, ao Evangelho e ao nome de Cristo. Então a fé bíblica é confiança, é uma confiança ilimitada, e esta confiança tem que ser acompanhada de obediência e de dependência em quem? Esta confiança que nós chamamos de fé, ela tem que estar em Deus. É uma confiança em Deus, é uma confiança em Cristo e no Evangelho. Portanto, a fé em si não tem poder nenhum. O poder está em Deus, o Todo-Poderoso. Então, não vamos ter fé na fé. A nossa fé tem que estar depositada em Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, lá em Marcos capítulo 11, versículo 21 e 22, diz assim: E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu, disse-lhe: Tende fé em Deus. Então, a nossa fé é em Deus. É bem verdade que o pensamento positivo é bom, isso é bom para o nosso psicológico, gera uma confiança em nós mesmos, mas isto não é a fé bíblica. A fé bíblica, como disse o Senhor, tem fé em Deus. Então, sempre que você, meu irmão, se referir à fé, frise bem: esta fé é em Deus, esta fé é em Cristo. É Ele que opera o milagre e não a fé em si. Tanto que
no Novo Testamento, o verbo lá, que o Novo Testamento foi escrito em grego, o verbo em grego, pistel, ele é traduzido algumas vezes por creio, crer e fé. Então dizer eu tenho fé, eu creio em Deus, é a mesma coisa. Então, crer e fé são a mesma coisa. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nós observamos aqui na nossa lição, que nós já estamos estudando já há alguns meses, que o escritor do capítulo 1 ao capítulo 2, o que é que ele falou? Ele expôs sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdócio e a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. E neste capítulo 11, ele faz aqui uma demonstração, um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e mulheres de Deus que viveram na antiga aliança. Então ele mostrou a superioridade de Cristo da nova aliança, ele mostrou a supremacia de Cristo e agora ele está procurando do capítulo 11 mostrar que mesmo na antiga aliança existiam pessoas que viveram pela fé. Então ele cita aqui alguns heróis da fé, algumas pessoas que ousaram crer em Deus, confiar em Deus e preservar nas suas promessas. Portanto, demonstrando que a fé é essencial, a fé é importante, porque esta fé está depositada em Deus. Então, vamos para o primeiro tópico, que diz que a fé gera confiança em Deus. A fé gera confiança em Deus. E aqui, no item número 1, dentro do tópico 1, ele apresenta uma pessoa de fé, o primeiro exemplo de homem de fé da história da humanidade. O primeiro exemplo de fé da Bíblia. Uma pessoa que ousou confiar em Deus. Quem foi este homem que ousou confiar em Deus? A primeira pessoa apresentada na Bíblia é Abel. Então, ele está mostrando aqui, conforme Hebreus capítulo 11 e versículo 4, ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então ele está dizendo aqui, o texto bíblico é muito claro, por que Deus recebeu a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim? Porque a oferta de Abel foi uma oferta de confiança em Deus. Não foi apenas uma cerimônia religiosa, como foi a de Caim, mas não, quando ele ofereceu o seu sacrifício, ele confiava em Deus. O seu sacrifício foi uma demonstração de fé. Mesmo ele não tendo muito conhecimento, como nós temos hoje, da história de Deus, os fatos concernentes à divindade, ele ousou confiar em Deus e ele então apresentou o seu sacrifício. E tudo aquilo que é oferecido a Deus com fé é bem recebido. Temos aqui então o segundo exemplo que a revista nos aponta, que eu vou pedir para o evangelista Cláudio fazer o comentário sobre o Enoque. Se Enoque realmente foi um homem de fé, um exemplo de fé para nós nos dias atuais. Amém, glórias a Deus. Bom, ainda dentro desse tópico que o pastor citou, a fé que gera confiança em Deus, nós vemos esse segundo tópico, o testemunho de Enoque, certo?
e quero tomar como base aqui Hebreus capítulo 11, verso 5, que o escritor aos Hebreus escreve dizendo que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladou, né? E ele alcançou um testemunho que agradara a Deus. Então, o que nós observamos dentro das Escrituras, dessa carta aos Hebreus, que pouco se fala sobre Enoque na Bíblia. O que temos inspirado pelo Espírito de Deus é suficiente, né, para que possamos ser inspirados a fé e a confiança em Deus, certo? Então, na Bíblia, somente 2 personagens foram transladados e não experimentaram a morte, que foi o profeta Elias e Enoque. E o translado de Enoque foi por causa do fato de ele ter intimidade com Deus e andar com Deus e agradar a Deus, ser um homem justo, certo? E está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, né, através da leitura da palavra de Deus, pela oração, pelo sacerdócio e através do devocional, creia que Deus existe e que Ele é galardoador, premiador dos que o buscam, né? E Deus, Ele é soberano, Ele é imperativo. E a soberania, ela é um dos atributos de Deus, né? Soberania, onipotência, onisciência, onipresença e sabedoria, né? E o que chamou a atenção de Deus na vida de Enoque foi a fé e a confiança e a devoção que ele tinha ao Deus Criador. Amém. Amém. Então, Enoque foi uma pessoa que agradou a Deus, ele agradou por causa da sua fé. O segundo exemplo aqui, para ser estudado, que a revista nos apresenta, o terceiro, né? Já falamos de Abel, a fé de Abel, a fé de Enoque e o terceiro exemplo aqui de uma pessoa que confiou em Deus, que depositou a sua fé em Deus, é Noé. A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 24, que nós não vamos ler agora, do 37 ao 39, que o próprio Senhor Jesus Cristo, fazendo uma referência à época de Noé, à geração de Noé, ele nos fala que a geração de Noé era uma geração imediatista, uma geração depravada, que não tinha nenhum comprometimento com ele, e se preocupavam apenas com aquilo que dava prazer imediato. E mesmo diante daquela perversão, um homem chamado Noé, ele resolveu agradar a Deus. Ele depositou a sua fé em Deus. Quando ninguém conseguia ouvir Deus naquela época, devido ao estado de depravação que se encontrava a humanidade, Noé ouviu pela fé o Senhor e depositou a sua confiança no Senhor, e ele então, ouvindo a palavra de Deus, foi ordenado para que construísse a arca para salvar ele e a sua família, e ele, durante muitos anos, construiu aquela arca e ele pregava a mensagem de arrependimento. Isto é uma demonstração de fé,
de confiança em Deus, porque ele ouviu a voz de Deus e ele confiou em Deus. Tanto que aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz: pela fé, preste bem atenção, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Olha, isso que é fé. Avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Um outro exemplo de fé da velha aliança, para que podemos também imitar a fé deste grande homem de Deus. Então, resumindo aqui o tópico 1, aonde diz que a fé gera confiança em Deus. Quem tem fé tem confiança em Deus. A fé produz confiança irrestrita em Deus. Agora, no segundo tópico, a lição fala sobre a fé que faz ver o invisível. Quem confia em Deus, quem tem fé, ele consegue ver o invisível. Talvez você pergunte como alguém pode ver o invisível. Mas pela fé, esta confiança que nós temos em Deus, na sua palavra, seu Filho Jesus Cristo, na mensagem do Evangelho, nos faz ver o invisível. E nós temos aqui então o item número 1, que nos mostra um homem chamado Abraão, que ele, por fé, ele viu o invisível. Eu gostaria que o nosso irmão evangelista Cláudio falasse um pouco sobre esta fé de Abraão, se Abraão realmente tinha esta fé e viu o invisível. Bom, a fé que faz ver o invisível, né, sobre a obediência de Abraão, após falarmos sobre o sacrifício de Abel, o testemunho de Enoque e a confiança de Noé, agora falaremos sobre a fé do patriarca hebreu, Abraão, que era natural de Ur dos Caldeus. Todos os nomes citados anteriormente são exemplos de fé, todos eles, né? Abel, Enoque, Noé. Porém, nenhum deles se tornara um modelo de fé aos judeus como Abraão, o pai da fé, que ele é a personagem, a maior personagem bíblica do Antigo Testamento é Abraão, né, que é o pai da fé. E as escrituras dizem lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então Abraão, ele obedeceu a Deus. Abraão, ele foi guiado pela fé e não sabia para onde ia, né? E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 7, ele fala sobre Abraão, dizendo: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Isso daí nos explica, nos ensina que Abraão não é somente o pai dos judeus, mas também o pai de todos os que creem em Cristo Jesus, né? E Abraão, ele foi amigo de Deus, um exemplo de fé e um exemplo de obediência, né? Então isso é um legado que nós devemos tomar para todos nós e também para a Igreja de Cristo nos dias atuais, que é a fé de Abraão e a obediência de Abraão.
Certo. Então, a fé faz ver o invisível. E Abraão é um exemplo de alguém que, por fé, enxergou, viu o invisível. Tanto que aqui em Hebreus, capítulo 11 e versículo 8, nos mostra isso, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Saiu da sua terra, de Ur dos Caldeus, e foi para um lugar que ele não sabia, nunca tinha visto, mas ele confiou na promessa do Senhor e, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que bênção, né, irmão Cláudio? Uma pessoa que demonstrou uma verdadeira fé em Deus, recebeu um chamado, não sei para onde vou, não sei aonde é esta terra. Talvez alguns parentes questionaram: está ficando louco, Abraão? Você é uma pessoa rica, está estabilizado aqui. Eu ouvi a voz de Deus. E eu vou para esta terra, e foi peregrinando pelo deserto, confiando, vendo o invisível. Ele via em Deus, o Deus invisível, um amigo, né? Perfeitamente. É a essência da fé, né? O invisível, as coisas que não se veem. Que Deus também possa nos conceder esta graça de termos essa mesma fé, esta mesma confiança que Abraão demonstrou. Ver o invisível, ver aquilo que aparentemente aos olhos de alguns parece ser impossível. Pela fé nós estamos vendo e vamos caminhando na certeza que o Senhor nos concederá. Um outro exemplo também citado aqui na lição, de alguém que viu o invisível, caminhou pela fé, José. Nós sabemos, conhecemos a história de José, que José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi ser escravo ali no Egito. E foi ali um prisioneiro do Egito, e durante todo esse tempo que ele esteve ali, ele nunca perdeu a sua fé, mesmo sendo injustiçado pelos seus irmãos, sofrido ali na casa de Potifar. Este jovem ainda era um jovem, José era um jovem ainda, quando ele foi levado cativo para o Egito, mas durante toda a sua vida ali no Egito, ele sempre confiou em Deus, teve fé em Deus, tanto que o Senhor o abençoou. E a Bíblia nos fala que quando ele estava para morrer, próximo da morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Ele então viu o êxodo, aquilo que Moisés iria fazer, a saída do povo de Israel, que estava ali preso, prisioneiro no Egito. Ele, na sua morte, ele viu o invisível e ele citou com muita clareza que o que iria acontecer o êxodo. Está aqui registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Por quê que ele deu esta ordem? Por que ele fez? Porque ele tinha fé no Deus. Ele tinha fé em Deus e sabia que naquela realidade, naquele momento, parecia ser impossível, mas ele sabia, vendo na frente, que o Senhor iria tirar o povo do Egito, e assim aconteceu como ele profetizou. Então, um outro exemplo de fé. Vamos então para um outro exemplo aqui, de alguém que pela fé viu o invisível, a determinação de Moisés. O irmão poderia
falar sobre a fé de Moisés? Bom, a fé de Moisés. Falamos também sobre a obediência de Abraão, a fidelidade de José. E agora, dentro desse tópico, a fé que faz ver o invisível, nós falaremos sobre a determinação de Moisés, né? Moisés, ele foi um homem determinado, ousado, confiante em Deus e cheio de fé. Um homem de caráter, né? Caráter, que é um substantivo, que é uma qualidade inerente a uma pessoa, uma qualidade psicológica de uma pessoa, certo? E nós vemos na vida de Moisés um caráter de um varão valoroso. A sua liderança na jornada do Êxodo durou 40 anos. Porém, observamos nas Escrituras que começou bem antes, né? Porque se nós lermos aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e versículo 25, está escrito que pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então isso daqui, ele está falando de um contexto que é bem antes do Êxodo, né? Então nós vemos que a chamada de Deus antecedeu esse evento do Êxodo, da saída da escravidão do Egito, rumo à terra de Canaã. Então a fé que Moisés teve permitiu visualizar o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 26, está escrito: tendo por maiores riquezas o vitupério, né? Que significa insulto, injúria, ato vergonhoso. Repito, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele viu Cristo pela fé, mesmo tendo vivido centenas de anos antes. Eu observei na Bíblia Thompson, foi 1491 anos antes de Cristo. Eu quero citar aqui Romanos 8:18, que é um texto que é maravilhoso, que está escrito: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, do hoje, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a Bíblia, ela mostra-nos que a fé em Cristo nos faz ver o impossível e alcançar o invisível. Amém. Então nós já estudamos sobre a fé gera confiança em Deus, a fé faz ver o invisível. E agora vamos para o terceiro tópico, aonde nos mostra que a fé dá poder para avançar. A fé produz ousadia. A pessoa que tem fé em Deus, confiança em Deus, ele avança, ele não fica parado, porque a fé gera esta ousadia. E nós aqui, a lição apresenta a ousadia de Josué, um homem que pela fé ele procurou avançar. Nós sabemos que após a morte de Moisés, Josué assume o comando do povo de Israel e tinha muita terra para ser conquistada.
tinha Jericó para ser conquistado. E o que fez este homem avançar para conquistar a terra, conquistar efetivamente a terra que o Senhor tinha dado. Então, Josué é um exemplo de uma pessoa ousada, uma pessoa que avançava. O que fazia este homem avançar, guerrear, como foi diante de Jericó, que os muros caíram, era a sua fé. Tanto que aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 30, explica muito bem. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então, a fé produz ousadia. O irmão poderia rapidamente citar aí 2 exemplos de pessoas também que avançaram pela fé. No caso, Raabe e Gideão. No caso, Josué? No caso de Josué. Eu já falei. Agora o irmão fala sobre a coragem de Raabe e certo. também de Gideão, que avançaram também por causa da fé. A coragem de Raabe, né? Hebreus 11, 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. Na queda dos muros de Jericó, pela fé Raabe escapou com vida. Mas a sua fé, ela foi mais adiante, mesmo não sendo hebreia, e sim uma gentia. Essa mulher, movida pela fé, entrou na genealogia, na linhagem do povo de Deus, que nem Mateus 1,5. E Salmão gerou de Raabe, né? E assim por diante, a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, etc. Bom, pela fé, Raabe, a meretriz, e sua família foram poupadas durante a destruição de Jericó, né? Josué 6:23, seu pai, sua mãe e seus irmãos foram poupados. E na galeria dos heróis da fé, observamos que só figuram o nome de 2 mulheres, Sara e Raabe, né? Então, nós vemos que uma mulher gentílica, que era prostituta secular, pecadora, quanto mais, foi alcançada por um Deus rico em misericórdia e abundante em graça. E sobre o Gideão, o heroísmo de Gideão, né? O autor aos Hebreus, ele encerra a lista dos heróis da fé citando várias personagens bíblicas, né? Sendo essa lista encabeçada por Gideão, um dos juízes do regime de um período tribal israelita, né? Hebreus 11:32, que diz, e que mais direi, né? Tem um ponto de interrogação. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Então Gideão, ele foi desafiado por Deus a buscar o livramento do seu povo por meio da fé, encontrando-se em enorme desvantagem numérica e bélica, certo? Ele pôde contar apenas com quê? Com a fé num Deus invisível, com a fé na grandeza desse Deus. Então a fé em Cristo, meus irmãos, nos dá poder para avançar. A fé, a confiança em Deus nos dá poder para avançar e vencer os obstáculos, né? Então, o objetivo geral dessa aula é tomar todas essas virtudes desse legado dos heróis da fé e aplicarmos em nossas vidas e na igreja. Amém. Estamos concluindo aqui, então, o nosso estudo sobre os heróis da fé, e citado aqui em Hebreus capítulo 11, e o legado para a igreja. E podemos então concluir dizendo que estes heróis da fé,
os heróis citados aqui em Hebreus 11, sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar ao seu destino final. Então eles venceram porque foram perseverantes, tiveram ousadia de confiar em Deus. E esta é a única forma de o cristão não retroceder, é caminhar com fé. A fé em Deus, a fé em Cristo derruba obstáculos. A fé em Deus, a fé em Cristo abate o inimigo. E a fé levanta o abatido. Se você encontra-se abatido, tenha fé em Deus. Que Deus, então, abençoe a todos. Amém.